Oração, a porta da santidade. Há 3 perguntas básicas sobre a oração que devem ser respondidas, a saber, o que é a oração? Como começar uma vida de oração? Como perseverar em uma vida de oração? Falaremos principalmente da oração dos principiantes, daqueles que estão ainda no começo da vida espiritual. Antes de qualquer coisa, é importante buscar uma definição de oração. São João Damasceno diz que a oração é a elevação da alma de Deus, a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Quando se fala de oração, fala-se de uma realidade para seres racionais, porém de uma atitude que parte sempre de um ser inferior em direção a um ser superior. Assim, só os homens e os anjos podem rezar. Dispensando de explorar essa definição do catecismo de forma detalhada, a oração não é algo simplesmente racional, mas um fato ligado ao amor, como diz Santa Teresa Ávila. Para aproveitar neste caminho e subir as moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, é amar muito. Escolhei de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Talvez nem saibamos o que é amar, o que não me espanta. Não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos, não ofendê-lo e rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e da glória de seu Filho e pela prosperidade da Igreja Católica. O essencial não é pensar muito, é amar muito. Rezar é muito mais do que pensar, é cultivar um relacionamento com Deus. A santidade não consiste simplesmente em seguir os mandamentos, mas em aumentar o amor para com Deus. Para ser santo é preciso progredir no amor, e este, por sua vez, cresce quanto maior e mais frequente é a oração que se faz, diz ainda Santa Teresa noutro lugar. E outra coisa não é. A meu parecer, a oração mental, se não tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama, e se ainda o não amais, porque para que seja verdadeiro o amor e para que dure a amizade é onde encontrar essas condições. A do Senhor já se sabe, não pode ter falta. A nossa é ser viciosa, sensual e ingrata. Não podeis por vós mesmas chegar a amá-lo, porque não é de vossa condição. Mas vendo o muito que vos vai ter a sua amizade, o muito que vos ama, passais por esta pena de estar muito com quem é tão diferente de vós. A realidade do amor está no fundamento da oração. Embora isso pareça óbvio, olhando para a nossa vida espiritual, nem sempre a encaramos dessa forma. Às vezes nós pensamos na oração mais como um dever que como um ato de amor. Mas a oração não é um artifício para nos livrarmos de Deus. Trata-se, sobretudo, de um ato de amor. Quando se fala de amor, é importante não o confundir com certo gosto na oração. Como diz Santa Teresa, não consiste o amor em ser favorecido de consolações. É possível colocar-se diante de Deus em um período de grande aridez. A oração terá muito mais valor que no período das consolações, inclusive. O amor consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Na prática da vida espiritual, algo que nos pode ajudar muito e que Santa Teresa recomenda é a meditação sobre a paixão de Cristo. Não é sem motivo que o maligno tem odiado tanto o filme A Paixão de Cristo, e ele deu-nos um conteúdo muito forte para a meditação. Nesse processo também ajudam-nos as imagens de Cristo ensanguentado na cruz. Basta lembrar-se que Santa Teresa se converteu diante de uma imagem de Cristo chagado. Na oração mental, pensar no Cristo crucificado por amor a nós é fundamental para nosso crescimento interior. Por outro lado, tirar as cruzes de nossa vida faz um tremendo mal para a nossa vida de oração. É evidente que tudo isso é uma graça de Deus. O Catecismo recorda-nos aquele trecho do Evangelho no qual Jesus conversa com a boa samaritana. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. Em outra parte diz Jesus, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Deus quer dar uma água viva para saciar o coração humano. O padre Reginaldo Garrigou Lagrande, em sua famosa obra Les Trois Âges de la vie intérieure, as 3 idades da vida interior, ao falar da generosidade que os principiantes devem ter no início de sua vida espiritual,
recorda uma multidão de santos: Santa Catarina de Sena, São Tomás de Aquino, Santa Teresa Ávila, São João da Cruz, que invocam justamente este versículo do Evangelho para lembrar a necessidade que todos os homens têm de recorrer à fonte de água viva, que é Jesus. A vida de oração só vai acontecer se nós abrirmos o coração a esse dom de Deus. Além disso, a vida de oração depende fundamentalmente da virtude da humildade. Recorda o catecismo: a humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Não é possível apresentar-se diante de Deus com soberba, pois ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ao mesmo tempo, porém, Deus chama todos os homens à contemplação da grandeza de sua vocação à santidade, a grandeza de alma, em suma, a virtude da magnanimidade. A um olhar desatento, essas duas virtudes podem parecer contraditórias, mas não são, conforme explica Akinati. Deve-se dizer que no homem se encontram ao mesmo tempo a grandeza, que é um dom de Deus, e uma certa insuficiência que lhe vem da fraqueza de sua natureza. Assim, a magnanimidade permite ao homem perceber sua dignidade, levando em consideração os dons que recebeu de Deus. E se ele tiver uma grande virtude, esta virtude o fará tender para as obras da perfeição. O mesmo ocorre com qualquer outro bem, com a ciência ou a fortuna, mas a humildade obriga o homem a se julgar pouca coisa em consideração de sua própria insuficiência. De maneira semelhante, a magnanimidade menospreza os outros na medida em que lhes faltam os dons de Deus, porque não os preza tanto que faça por eles algo inconveniente. Mas a humildade honra os outros e os estima superiores, descobre neles alguma coisa dos dons de Deus. É por isso que o Salmo diz, falando do homem lúcido: a seus olhos o homem mau é reduzido a nada, o que corresponde ao desprezo do magnânimo. Mas ele glorifica aqueles que temem o Senhor, o que corresponde à honra prestada pelo humilde. Desta forma fica claro que a magnanimidade e a humildade não se contradizem, embora pareçam agir em sentido contrário, porque procedem segundo considerações diferentes. Para rezar é preciso reconhecer-se um nada, um vaso de barro, no qual, no entanto, Deus colocou um tesouro. Então, não por causa de nós, mas por causa do dom de Deus, somos chamados à grandeza espiritual, que é a magnanimidade. Por isso, a humildade não se contradiz com ela. Nós, em nós mesmos, somos esterco, mas a Trindade habita em nossos corações. Então, a primeira atitude a tomar quando nos colocarmos em oração é um ato de humildade, que nos deve levar à adoração a Deus em nós mesmos, inclusive. Quando nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa pequenez e miséria, isso leva-nos quase que automaticamente à adoração. Como canta o salmista: contemplando estes céus que plamastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, o que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Quando lançamos um olhar à condição do homem no universo tão vasto, tomamos a consciência de nosso nada. No meio da imensidão das coisas criadas, não é incrível que Deus nos ame, se importe conosco e venha habitar em nossos corações? E, no entanto, por mais estonteante que seja, essa é a verdade cristã. Ao colocarmos em adoração, o que brota imediatamente é um ato de fé. Esse esquema de oração que está sendo apresentado foi tirado do livro Perfeição Cristã e Contemplação, do padre Garrigou Lagrange. O ato de fé não necessita de muita palavra. Trata-se de um olhar simples que se deve dirigir a Deus com admiração e com amor. É olhar para os mistérios da salvação, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, principalmente, e dizer: eu creio. Mas esse ato de fé não é separado do amor, que já a caridade dá forma a todas as virtudes. A fé é acompanhada de admiração, amor e gratidão. Isso, por sua vez, leva o orante à súplica, que é no dizer do padre Lagrange, a linguagem da esperança. Com confiança pedimos e verdadeiramente esperamos de Deus, sobretudo, os meios necessários para a salvação eterna, a saber, o pão espiritual e o pão material. É importante, no entanto,
no ato de esperança, exercitar essa sede de Deus, de estar com Ele, de conquistá-lo face a face, de unir-se com Ele. Por fim, parte-se ao ato de caridade, que pode ser dividido em duas partes, a saber, o ato afetivo e o ato efetivo. No ato afetivo de amor, a pessoa vê os benefícios que Deus lhe dá e imediatamente ama-o pelo que ele é. Com o amor de amizade, normalmente as pessoas têm a visão de que o amor-caridade é superior ao amor-amizade, mas São Tomás não é dessa posição, porque a amizade com Deus é exatamente o amor-caridade. O amor a Deus é sempre uma resposta, porque na verdade Ele nos amou primeiro. Assim, não existe verdadeira caridade no ser humano que não seja já a resposta ao amor de Deus. Essa é a tese do padre Duarte da Cunha em sua obra A Amizade segundo São Tomás de Aquino, Principia 2010. No livro, ele mostra claramente que o amor a Deus no ser humano não pode não ser amizade. Abelardo, durante a Idade Média, queria que o homem amasse a Deus sem recompensa nenhuma, mas isso é impossível, porque para começar, todos já somos recompensados. Tudo o que somos e o que temos recebemos de graça, a existência, a salvação, a graça santificante. O que se pode fazer além de agradecer? Então, definitivamente, a vida de oração não pode ser outra coisa senão uma vida de amizade com Deus. No ato efetivo de amor, o orante procura adequar a sua vontade de Deus, repetindo com insistência a petição do Pai Nosso, Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. Muitas pessoas querem crescer na tua vontade, na vida de oração, mas se esquecem que a oração não é para mudar a vontade de Deus, mas a sua. A oração deve transformar aquele que reza. Por isso se diz que o amor deve ser efetivo e afetivo. Nas pessoas mais adiantadas na vida espiritual, as realidades aqui descritas, o ato de humildade, adoração, fé, esperança e caridade, acontece de forma quase unitária, já que essas almas são mais dadas à contemplação. Enquanto não se chega à meta, no entanto, é preciso perseverar nesse exercício. Muitos dizem ter uma grande dificuldade para rezar. Isso pode acontecer porque não se prepara o coração para o encontro com Deus. Ao longo do dia, se deveria, com muita frequência, elevar o coração a Deus, resistindo à tendência de construir um muro de separação entre a vida ativa e a vida de oração. Esse muro não funciona. Não se tratam de duas vidas diferentes, mas de uma só. Por exemplo, é preciso aproximar-se das pessoas como se aproxima do Santíssimo Sacramento, oferecer pequenos sacrifícios a Cristo, etc. Mas atenção, é importante fazer isso com os olhos voltados para Jesus. O que diferencia o amor natural da caridade é o fato de a causa formal desta ser sempre Deus. Ame-se a si mesmo, ao próximo ou a Deus, diferentes matérias, mas sempre por Deus, mesma forma. É assim que o amor é elevado ao nível sobrenatural, a partir de uma total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, seja qual for o objetivo material. Outra coisa importante para preparar a oração é o silêncio. As pessoas vivem a todo instante atordoadas e cercadas de barulhos e normalmente não conseguem encontrar-se a si mesmas. Ora, se elas não conseguem encontrar-se nem consigo mesmas, como querem encontrar-se com Deus? Quanto à perseverança, para alcançá-la é preciso confiar que é Deus quem vai conduzir a nossa vida de oração. Isso quer dizer que muitas vezes as coisas não acontecerão da forma como planejamos. Quando entramos na vida de oração, começamos a receber consolações, mas se cumprirmos com os nossos deveres e fizermos muita oração e penitência, manifestando generosidade para com Deus, enfrentaremos um período de aridez. Aridez essa que a nós que estamos na vida ativa pode ser acompanhada de perseguições, problemas familiares, dívidas e muitas outras provações. Quando essas coisas começarem a acontecer, não podemos desanimar. É Deus quem age em nossa alma para purificar o nosso amor. Crescer na vida de oração é crescer no amor a Deus. É preciso cultivar a amizade com Ele. Na conclusão de sua tese, o padre Duarte da Cunha recorda que a causa final da amizade é a comunhão da vida. Terminado o curso da vida terrena do homem, ele participará dessa comunhão, comunicação devida com Deus no céu. Aquele que aqui contemplamos as apalpadelas e as escuras estará um dia diante de nós. Importa que comecemos nesta vida a amá-lo. Eis a finalidade de nossa existência. A oração.